Caio, você acha que o entendimento do evangelho pela humanidade varia de acordo com a era? Varia, Cada momento tem um varia. jeito de perceber? Como por exemplo, eu digo que sou irmão de leite do Søren Kierkegaard desde que eu o conheci, na década de 70. E outro dia um amigo meu me escreveu de fora do país. Ele é um cara inteligente, acadêmico. Aí falou: Caio, você se considera um Kierkegaardiano? E eu falei: não, eu me considero só alguém que se irmanou, encontrou uma identificação de algo que pré-existia em mim. Eu vivi de maneira existencialista antes de me converter. Eu vim do movimento hippie, da existencialidade do salto, porque era a mesma coisa. Um cara que vivia daquele jeito, sem lenço e sem documento, era um cara que estava vivendo no salto, que tinha fé no absurdo, no vento me levar. Então, não foi a leitura do Kierkegaard, eu já vim assim para a fé. Quando eu encontrei a fé me deu todas as corroborações que era assim que eu iria viver, baseado exclusivamente na confiança, enfrentando o absurdo com o olho aberto, sem medo. Aí uns 3 anos depois, 4 anos depois, eu li a primeira vez o Kierkegaard. E falei: meu irmão de leite, a gente mamou na mesma teta. Ele pela via dele, quase 200 anos antes, e eu pela minha via existencial. E aí o resto foi só uma identificação, e eu acho que se nós estivéssemos vivos contemporaneamente, assim como ele teve grandes contribuições para mim, eu teria tido para a vida dele também. Porque, por exemplo, ele era um cara complicado pra caramba nas emoções, na sexualidade, num monte de coisas que eu teria tido uma grande contribuição fraterna a dar àquele irmão. Assim como ele me trouxe para junto das raízes da angústia humana que já me habitavam e eu já as conhecia com intenções suicidas antes da minha conversão, daí a tamanha identificação. E na realidade ele foi o primeiro indivíduo a quem eu genuinamente chamei de psicólogo. Foi o Søren Kierkegaard, embora ele fosse classificado no nível dos pensadores filosóficos. Mas para mim, mais do que tudo, ele era um grande psicólogo que tinha sua psicologia fundada em princípios do Evangelho. Olha, que bacana. Pois bem, aí esse amigo me perguntou isso recentemente, tem 1 semana ou 2. E eu falei: olha, agora respondendo a tua pergunta, olha, temos uma irmandade de leite por vias diferentes. Agora, inegavelmente, ele era um homem de 200 anos atrás. Sim. Então, a física que prevalecia no mundo dele era a física newtoniana. A física que revolucionou o meu mundo é a einsteiniana com os aplicativos da mecânica quântica. Mexeram em tudo, dos devices, dos equipamentos, das propulsões deles e da tecnologia de controle e computação que manda esses equipamentos para lugares mais distantes com precisão extraordinária, a capacidade de ler, interpretar sinais, visualizações, pixels, radiotelescopia e tudo mais, Certo. o que mudou completamente a concepção do universo. Esse foi um privilégio que eu tive, ele não teve. Talvez se ele tivesse pensado no universo com as categorias com as quais eu penso, algumas coisas tivessem se acrescentado à percepção dele. Assim como, por exemplo, a noção de espaço-tempo que ele tinha era totalmente diferente da minha. Ele pensava em espaço e tempo com a fixidez newtoniana. Eu penso com a relatividade einsteiniana. Ele pensava em eternidade sem muita chance de designação metafórica da eternidade. Eu tenho o modelo da mecânica quântica onde
tudo é impermanente e a mesma partícula pode ocupar lugares diferentes no espaço-tempo simultaneamente, o que muda completamente o teu olhar da realidade e o aproxima cada vez mais da eternidade, isso faz uma diferença enorme em meu favor no que diz respeito à interpretação da vida. Por outro lado, ele era dinamarquês, eu fui um amazonense usado sexualmente com 5 anos de idade, que cresci naquele calor sexual da floresta do Igarapé. O pessoal pensa que não, mas tem uma eroticidade instintual, e naquele tempo tinha, quase animal, nas crianças da floresta. E que ele estava na Dinamarca, angustiada, cinzenta, acadêmica, nostálgica, e que mexeu completamente com os sentimentos dele, com as interpretações dele, com o olhar dele. Então estou dando um exemplo pequeno para mostrar que é claro que a tua geração altera profundamente o teu olhar do Evangelho, no sentido de que pode trazer, dependendo da atualização do conhecimento, pode trazer luzes novas para a sua ignorância. Porque o Evangelho era muito melhor quando eu era muito menor, quando eu era muito mais ignorante. E ele foi se tornando cada vez maior, quanto mais a minha ignorância foi diminuindo. Então, pouco conhecimento, pouco discernimento de certas coisas. Mais conhecimento associado à fé, tem que ser o conhecimento da fé, mais discernimento das dimensões e das larguezas e profundidades, extensões e cumprimentos espirituais. Não foi isso que Paulo disse aos Efésios? Que ele gostaria que eles se dilatassem, para eles compreenderem, porque na própria geração dele, Paulo via que uma era a compreensão de Paulo, outra era a compreensão de Pedro, outra era de Barnabé, outra dos irmãos de Éfeso, outra ainda diferente a dos irmãos de Corinto, outras a dos irmãos de Jerusalém, cada um vendo conforme o seu limite cultural, as suas lentes religiosas ou o seu condicionamento de cosmovisão, de modo que quanto mais plural é o seu olhar, mais relativa é a tentativa de uma única visão de te domesticar. Quanto mais variedade de percepções e de ângulos da vida, maior será a extensão do seu olhar. De modo que o indivíduo que passou a vida toda preso e condicionado a um único ambiente, vendo as coisas só por aquele ângulo, verá só o que aquele ângulo limitado determinou. Quanto mais espaçoso for o ambiente do seu olhar, maior será a extensão da sua realidade. Isso com respeito a tudo, com respeito à compreensão do Evangelho também.